Nós vamos começar esse estudo em nome de Jesus. As 7 cartas às igrejas da Ásia, a mensagem de Cristo para a igreja atual. Nós vamos ler a respeito da primeira carta, a primeira igreja, que é a igreja em Éfeso. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. No estudo dessas cartas, eu quero ser mais da parte de aplicação. A mensagem para a igreja atual. Algumas coisas que são importantes de a gente analisar são: por que 7 igrejas? O número 7, simbolicamente, na Bíblia é uma totalidade. Significa algo completo, perfeito. Então, as 7 igrejas da Ásia estão, na verdade, simbolizando a mensagem de Cristo para a igreja em todas as épocas, mostrando a nós que em todos os períodos e em todas as igrejas, em qualquer parte deste mundo, estes problemas aconteceriam, e a mensagem de Cristo seria para aquelas igrejas a mesma mensagem que foi para aquelas 7 igrejas naquele tempo. É uma mensagem completa. Aqui estão os problemas que, de uma forma geral, acontecem em todas as igrejas do mundo. Em todas as partes aonde há uma igreja, está presente essas coisas e a mensagem de Cristo para elas. Então, essas 7 representam todas as igrejas do mundo todo, em todas as épocas que já se passou e que ainda vai acontecer. Algumas coisas aqui. A divisão que se faz dessas cartas é a mesma para as 7. Segue o mesmo ritmo. A primeira coisa que acontece nessas cartas é a apresentação. Quem é que está mandando as cartas? Então há uma apresentação aqui, dizendo quem é que está mandando a carta. Depois há um elogio àquela igreja. Depois do elogio,
há uma repreensão, uma advertência para aquela igreja. Depois da repreensão, da advertência, há um chamado ao arrependimento. Depois do chamado ao arrependimento, há uma sentença para aqueles que não se arrependerem e há uma recompensa para aqueles que se arrependerem. Segue essa lista e a cada quarta-feira a gente vai seguir também essas 6 partes de cada carta, para a gente ver a mensagem de Cristo para a igreja atual. Hoje, a igreja de Éfeso. Em cada uma dessas cartas, tem basicamente 3 coisas que a igreja precisa fazer. A igreja precisa, primeiro, conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. O profeta Oséias disse assim: conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor. De acordo com o que nós vamos ver em todas estas cartas, a igreja ainda não tem o conhecimento a respeito de Jesus como na verdade ela deveria ter. A primeira coisa que a igreja precisa fazer aqui, de acordo com essas cartas, é conhecer a Jesus. A segunda, a igreja precisa arrepender-se. A igreja precisa ter um senso de que ela não é perfeita e é limitada, e estar sempre se arrependendo diante do Senhor. E a terceira coisa é que a igreja precisa perseverar, porque as cartas normalmente terminam dizendo ao que vencer. E quem é que vence? Aquele que persevera, aquele que continua lutando, aquele que continua batalhando. Então, se ele continua lutando, se ele continua batalhando e ele vence, é porque perseverou. Estas 3 coisas a igreja precisa fazer nos dias atuais. E nós vamos começar com a primeira parte da carta, como também a primeira coisa que a igreja precisa fazer. Qual é a primeira parte da carta? A apresentação. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus está se apresentando aqui. E por que é que eu disse que a igreja precisa conhecer a Jesus? Se você me conhece, é suficiente que eu coloque na carta o meu nome. É suficiente que eu coloque na carta que eu, por acaso, for enviar a você, apenas o meu nome. Quando você olhar e ver o meu nome, você já sabe quem é que está enviando a carta. Agora, se eu precisar colocar na carta o meu nome e dizer: é aquele que mora lá na rua Fortaleza, é aquele que trabalha lá na Gepineus, é o filho de tal pessoa. Se eu preciso detalhar algumas coisas para você saber quem eu sou, é porque você não me conhece direito. É porque você não me conhece, ou apenas ouviu o meu nome, ou tem um conhecimento limitado a respeito de mim. Porque são coisas básicas. Se Jesus precisa se apresentar e dizer: olha, eu sou aquele
como no caso para a igreja de Éfeso, ele diz: eu sou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros, ou a tradução da sua Bíblia está 7 castiçais. Você tem que se apresentar, porque a igreja não o conhece dessa forma. Porque a igreja de Éfeso não o conhece dessa maneira. E ele precisa se apresentar para que a igreja o conheça como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Para você entender essa linguagem, nós voltamos aqui no capítulo 1, verso 20, onde o Senhor diz para nós qual é esse mistério aqui das estrelas e dos candeeiros. Capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As estrelas são os anjos, e nós queremos ser os pastores daquelas igrejas. E o pastor, por causa desse texto, ele é considerado como anjo da igreja. Há alguma linha de estudo que chega a dizer que eram realmente anjos que protegiam a igreja, mas ficaria um pouco fora de lógica que Deus usasse um homem para escrever uma carta para entregar um anjo a um ser espiritual. É uma linha de pensamento teológico que tem as igrejas pentecostais, é que esses anjos da igreja são os pastores, da igreja, e os candeeiros são as igrejas. Então, quando Jesus se apresenta dizendo: eu sou aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, quer dizer, eu sou aquele que tem os pastores nas minhas mãos. Os pastores estão na minha mão. E sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, ou seja, eu sou aquele que está no meio da igreja. É por isso que ele vai dizer que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aonde está o povo que se fez igreja? Porque quem é que se reúne em nome dele? A igreja. Então 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali é uma igreja reunida, e ele é aquele que anda no meio da igreja, que está no meio da igreja. Ele tem os pastores na mão e está no meio da igreja. Ele se apresenta. Irmãos, Jesus está tendo que se apresentar na sua igreja. Isso é sintoma de que a igreja não o conhece como deveria conhecer. Essa é uma questão da atualidade, que a igreja não conhece a Jesus como deveria conhecer. Essa é a primeira mensagem para a igreja atual, em todo o início das cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Jesus está se apresentando, porque a igreja precisa conhecê-lo melhor, porque a igreja precisa aprofundar no conhecimento de quem é Jesus. A segunda coisa que acontece é um elogio à igreja. E a igreja de Éfeso, Jesus a elogia em muitas coisas. Ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança,
Em outra tradução está a tua paciência, teu trabalho e a tua paciência, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. E também o verso 6: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse capítulo 2, verso 2, 3 e depois o verso 6. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava para o Senhor, que tinha perseverança em fazer as coisas para o Senhor. Era uma igreja de disciplina. Quando eles viram que havia algumas pessoas se dizendo ser apóstolos e não sendo, eles puseram a prova. Era uma igreja que havia disciplina, é uma igreja que suportava as provas. Verso 3: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. E era uma igreja que tinha ensino, porque o verso 6 diz que eles odiavam as obras dos nicolaítas, as quais o Senhor também odiava. Era uma doutrina falsa que era propagada por um tal de Nicolau, e aquela igreja odiava aquele ensino falso. Era uma igreja que tinha um ensino verdadeiro. Jesus está elogiando a igreja, porque o ser humano às vezes não sabe reconhecer o que de bom existe, o que de bom foi feito. Mas o Senhor Jesus veio. Para Jesus não elogiar, é porque realmente a questão é crítica, como nós vamos ver em uma das igrejas no decorrer dessas quartas-feiras. Mas Jesus sabe reconhecer, ele vê o que de bom está sendo feito, e ele elogia a igreja. Ele faz um elogio ao que de bom tem na igreja. E depois do elogio, ele traz uma repreensão, uma advertência. Ele vê também o que está de errado. No capítulo 2, o verso 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. É algo que nós falamos esses dias numa palavra, e muitas vezes a igreja começa fazendo as coisas para Deus espontaneamente, faz por amor, mas aí acostuma-se a fazer, ou perde aquele desejo do espírito voluntário e começa a fazer por obrigação. E nós sabemos pela Escritura, irmãos, que Deus vai julgar a intenção da obra realizada. Vai julgar a obra feita e a intenção de fazer. Porque há muitas obras boas que são feitas, mas avaliadas as intenções, elas não passarão no juízo de Deus.
não serão recompensadas. Um exemplo prático que eu gosto de falar é de alguém que vai ajudar o outro, vai auxiliar alguém, vai levar às vezes uma ajuda a alguém, mas ele quer ser filmado para passar nos jornais, para que todo mundo veja. A obra é boa, mas a intenção é mostrar para todo mundo que ele é uma pessoa boa. A obra é boa, a intenção não é boa. Porque quando Jesus ensinou sobre isso, ele falou que fazer o bem ao próximo deve ser algo tão secreto que nem a sua outra mão deve saber o que a sua mão de cá doou ou deu a alguém. Ou seja, se você dá a alguém com a mão direita, nem a sua mão esquerda deve ficar sabendo. Mas o Pai que vê em secreto recompensará. E quando essa igreja mantém aquele ritmo, mas vai perdendo aquele espírito voluntário, ou como a gente fala no linguajar aí, vai fazendo as coisas no automático, porque acostumou a fazer, ou porque está numa posição que agora já não pode deixar de fazer, e aí continua fazendo, mas não com aquele desejo, com aquele amor ao Senhor. Isso é possível acontecer? Sim. É possível alguém continuar fazendo as coisas que sempre fez para Deus e não amar a Deus com a mesma intensidade que quando começou. Isso é possível porque nós estamos vendo isso na igreja de Éfeso. Nós estamos vendo isso na igreja de Éfeso. E por isso, depois dessa repreensão, dessa advertência, há um chamado ao arrependimento. Há um chamado ao arrependimento. No capítulo 2, verso 5. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isso aqui na divisão da carta é a quarta coisa, o chamado ao arrependimento. E naquilo que a igreja precisa fazer, é a segunda coisa, a igreja precisa arrepender-se. A igreja precisa ter o senso de que enquanto estiver nessa terra, são limitados, são falhos e precisam estar se prostrando diante do Senhor, se humilhando, se arrependendo. Uma coisa que eu acho interessante é que Davi orava assim, para que Deus perdoasse os pecados dele, até mesmo os que lhe eram ocultos. O que Davi quer dizer com isso? Ele queria dizer mais ou menos assim: Senhor, eu não sou perfeito, eu tenho falhas, mesmo que eu não percebi, eu sei que alguma coisa de errado eu fiz, falei, pensei, eu fiz, mesmo que às vezes no entendimento parece que aquele dia eu não fiz nada de errado, passei aquele dia sem cometer pecado algum. Mas Davi dizia: perdoa até aqueles que eu não sei, não percebi, não entendi como sendo pecado. Perdoa eles também. Porque o Senhor vai dizer ali, o apóstolo João escreveu, que se eu disser que não tenho pecado, eu estou dizendo que Deus é mentiroso, aí eu estou cometendo já um pecado. Então mesmo que eu passei um dia, aparentemente não fiz nada de errado, provavelmente eu não percebi algo de errado que fiz. É onde Davi orava: Senhor, perdoa dos pecados que me são ocultos, eu não percebi, não entendi que foi errado.
não despertei para aquela questão e não vi que aquilo não agradou ao Senhor. Como eu dizia a uma pessoa, uma coisa que foi importantíssimo para mim, lendo ali o livro de 1 Reis, 2 Reis, é que aquele texto diz assim, que vinha um rei e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. De repente vinha outro rei e fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, talvez alguém olha e vê, nossa, o Cristiano não fez nada de errado, mas a questão é aos olhos do Senhor e não aos olhos dos homens. E talvez alguém olhe e diz, nossa, o Cristian fez tudo errado hoje, mas a questão é se eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor e não aos olhos dos homens. Então esse arrependimento é eu, mesmo que não percebi, devo ter feito algo de errado. Senhor, me perdoa. Eu me humilho diante do Senhor. A quarta divisão da carta é o chamado ao arrependimento. Jesus está chamando a igreja para se arrepender. Jesus está chamando a igreja a se arrepender. E como ele diz aqui ao pastor e à igreja de Éfeso, ele diz, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, ou volte ao primeiro amor. Volte a fazer as coisas para mim de vontade, de coração, porque me ama, porque me ama. No início da fé, uma pessoa contou uma história para ilustrar uma questão importante, eu me lembro. Ele contou que havia um humorista famoso que fazia muitos shows, e que ele foi lá na terra desse irmão, lá no Rio Grande do Sul, com multidão. E quando ele entrou no palco, as pessoas já começaram a rir. Ele disse, mas por que vocês estão rindo? Eu nem comecei a falar nada. E alguém disse lá no meio do povo, é que a gente sabe que você é tão engraçado, que você vai contar alguma piada boa, que a gente já está rindo antes. Então o que é isso? O povo se acostumou com aquela pessoa. Porque outrora ele contava história e fazia todo mundo rir. Imagina-se que ainda hoje, por ser aquela pessoa, vai ser do mesmo jeito. É o que às vezes acontece. Aquela pessoa que já foi tão usada e sempre pregou, às vezes ele já está fazendo as coisas simplesmente porque não pode parar de fazer, mas ele já não está fazendo por amor. Porque Paulo disse que tem gente que prega por amor e tem gente que não prega por amor, mas todos os dois pregam. E Paulo falou que Cristo sendo anunciado, para ele é importante. Mas se tem gente que começou pregando por amor e já não prega mais por amor, mas como ele é conhecido como pregador, o que as pessoas vão dizer se eu parar de pregar? Então, continua para manter o costume. Continua para manter o costume. E essa é a coisa que o Senhor está falando. Volta às primeiras obras, ou seja, a fazer para mim com amor. A questão não é o quanto você vai fazer, é se você está fazendo de todo o coração. Não é se você vai ganhar 100 almas, mas se você ganhar uma de todo o seu coração, é importante para o Senhor. Chamado ao arrependimento.
Depois desse chamado ao arrependimento, vem uma sentença para quem não se arrepender. Ainda no verso 5: e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tirar do seu lugar o candeeiro ou o castiçal, o que isso significa? Estão ali os 7 candeeiros, Jesus está no meio. Se eu tirar um daqui e pôr para lá, tirei do lugar, o que eu estou fazendo com aquele candeeiro? Estou tirando ele na presença de Jesus, de forma que Jesus não está mais no meio dele. Os irmãos viram que nós lemos aqui que o candeeiro é a igreja. Então, tirar do seu lugar o castiçal, o candeeiro, é aquela igreja não ter mais Jesus no meio dela e aquela igreja não estar mais na presença de Jesus. Ou, como aqui está direcionado também ao anjo da igreja, ao pastor, tirar o pastor do seu lugar, quer dizer, aquele pastor não está mais na mão de Deus e nem mais na presença do Senhor. Se não se arrependerem, mas para aqueles que se arrependerem, tem uma recompensa. No verso 7, e a 6ª divisão das cartas, e a terceira coisa que a igreja precisa fazer, que é perseverar. Porque o verso 7 começa dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é grave, é sério. Porque a igreja, por que Jesus diria que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas? É porque há igrejas, e quando eu digo igrejas, eu não estou me referindo a um ministério particular, estou dizendo a um grupo de pessoas, e dentro desse grupo de pessoas, há pessoas que não estão ouvindo a voz do Espírito Santo, que não estão ouvindo a voz do Espírito Santo. Isso é sério. Jesus está dizendo para uma igreja que, se ela tiver ouvidos, ou seja, se ela ouvir, que dê ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo para as igrejas. Você viu que aqui está no plural, diz as igrejas. O Espírito Santo nunca deixou de falar. O Espírito Santo nunca deixou de falar. A questão é que às vezes ele está falando exatamente no ponto que eu não quero ouvir. É a popular questão que se faz de surdo. Se faz de surdo. Uma coisa que eu aprendi com o Senhor é que tem muita gente que ele faz uma oração, mas ele já vem diante de Deus para fazer o pedido, já na sua mente, pensando que Deus vai responder do jeito que ele pensa. É como eu chegar a alguém e for pedir alguma coisa, eu já vou chegar na pessoa pensando assim: ele não vai falar para mim que não. Ele não vai falar para mim que não. É meu amigo, conheço ele há muito tempo, ele vai me falar que sim. Então eu já chego fazendo o pedido, tendo na minha mente que aquela pessoa vai dizer sim. Esse é o caso de muitas respostas de oração. É porque eu já vou pedir a Deus, mas já vou com a resposta dentro de mim. Deus vai falar isso para mim. E aí Deus não fala aquilo,
É mais prático dizer que Deus não falou do que dizer que Deus falou o que você não queria ouvir. Aí a gente então diz: Deus não falou comigo hoje. Deus não falou comigo hoje. É porque você já veio de casa com um pensamento do que você queria que Deus falasse. E às vezes Deus realmente até nem vai falar nada, porque você não vai ouvir. Você já vem de casa imaginando como é que Deus vai responder. E essa questão, digo novamente, é grave, é sério. Deus falando que a igreja precisa ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. E depois que ele diz isso, ele diz assim: ao vencedor. É nesse ponto aqui que eu digo que a igreja precisa perseverar. Porque alguém que vence, alguém que lutou, insistiu e não desistiu. Porque aquele que desiste, ele já perdeu a batalha. Uma luta, por exemplo, uma luta de boxe, por exemplo, quando alguém joga a toalha, quer dizer que aquela pessoa desistiu da luta. E se ele desistiu, ele perdeu. Ele pode não ter sido nocauteado, ele pode não ter sido derrubado ao chão, mas o fato de ele ter desistido fez com que ele perdesse a luta. Ao que vencer quer dizer perseverança. A igreja está lutando, está batalhando e não vai desistir. E basicamente nós temos que vencer o mundo com todas as suas ofertas, o diabo com todas as suas tentações e artimanhas, e a nossa própria natureza, que é pendida para o lado errado, que é voltada sempre para o lado das coisas que não agradam a Deus. E são coisas que nós temos que batalhar constantemente. A igreja precisa entender que a luta contra o pecado, o diabo, o mundo e a nossa natureza, enquanto você estiver nesse mundo, ela é constante. Nunca vai acontecer um momento em que você vai poder dizer: venci aqui nessa terra. Nunca vai acontecer esse momento em que você vai dizer: venci toda a luta, não vou ter mais problema nenhum, não vou ter tentação, não vai ter perigo mais de eu fazer alguma coisa errada. Enquanto você estiver aqui, há o risco. Isso só não acontecerá mais quando o nosso corpo for glorificado. Nós somos arrebatados pelo Senhor e o nosso corpo for transformado. Mas enquanto estiver aqui, existem pecados que você vai ter que lutar contra ele até o último momento da sua vida, até o último instante, porque só vai ter a recompensa aquele que vencer. E para essa igreja aqui, qual é a recompensa que Jesus mostra a eles? Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. A recompensa que o Senhor mostra para essa igreja, que precisa voltar ao primeiro amor. Deus está voltando a uma coisa também lá no princípio, a árvore da vida, lá no jardim do Éden. E quando o homem pecou, Deus fechou ali o jardim, colocou querubim vigiando ali, para que o homem não estendesse a mão sobre a árvore da vida. Uma igreja que precisa voltar ao primeiro amor, a praticar as coisas do início. Deus fala de uma recompensa que o homem perdeu lá no começo, e é poder se alimentar da árvore da vida.
que se encontra no paraíso de Deus. O jardim do Éden, paraíso de Deus. A árvore da vida está lá. Aonde é que está o paraíso, o jardim de Deus hoje? Está no céu. Paulo falou que o homem foi levado até o terceiro céu, ao paraíso. E João tem uma visão no Apocalipse em que ele vê a árvore da vida lá na Nova Jerusalém. Um dia alguém me fez uma pergunta sobre o jardim do Éden. Porque o local geográfico provável de onde era é um deserto. Deus falou que Ele transforma o jardim em deserto, como Ele também transforma o deserto em jardim. E aí eu disse à pessoa: olha, eu acredito que Deus tirou o jardim dali e levou. E a pessoa disse: não, é verdade, também, mesmo se ele ainda estivesse ali, o dilúvio teria inundado tudo e acabado com o jardim. Então eu acredito que tirou dali. E nós vemos, através do próprio livro de Apocalipse, que João tem uma visão. A árvore da vida está lá na Nova Jerusalém. E aqui o Senhor está dizendo que a promessa para essa igreja é se alimentar da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é a recompensa que o Senhor fala a essa igreja. Essa é a primeira carta. E lembrando que nós vamos seguir sempre essa divisão das cartas: apresentação, elogio, repreensão, chamada ao arrependimento, sentença e recompensa. E também vamos lembrar com os irmãos sempre das três coisas que a igreja precisa fazer: conhecer a Jesus de modo mais profundo, mais íntimo, arrepender-se e perseverar. São três coisas que a igreja precisa fazer e que nós vamos lembrar no estudo de cada uma destas cartas. Toda quarta-feira nós estaremos estudando em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, Senhor Todo-Poderoso, grandioso e santo, em